Olá, tudo bem? Eu sou Oséias e nesse vídeo estarei trazendo algumas informações com relação às concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Bem, inicialmente estarei trazendo o conceito de tendências pedagógicas. Bom, as tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade, né? Foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. E essas formaram a prática pedagógica do país. E para que a prática pedagógica em sala de aula alcance seus objetivos, o professor deve ter as respostas para essas questões, pois, como defende Lucchesi, a pedagogia não pode ser bem entendida e praticada na escola sem que se tenha alguma clareza do seu significado. E isso nada mais é do que buscar o sentido da prática docente, aquilo que acontece dentro da sala de aula. Bem, então as tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. São elas tendências liberais e tendências progressistas. Utilizando como critério a posição que adotam em relação aos condicionantes sociais ou sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas. E nesse quadro estão sendo apresentadas essas duas linhas, né, de tendências. As tendências liberais, que elas subdividem, né, em quatro novas, né, linhas de pensamento, e também as tendências progressistas, que elas subdividem em três linhas de pensamento. Mas o que são tendências liberais? O termo liberal não tem sentido de avançado. Ele aparece como justificativa para a manutenção da ordem capitalista vigente. Esta pedagogia defende a predominância da liberdade e dos interesses individuais na sociedade, assim como estabelece uma organização social baseada na propriedade privada. Então, a pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar o indivíduo para o desenvolvimento de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. E para isso, os indivíduos precisam aprender a adaptar-se aos vários valores e às normas vigentes na sociedade de classes, por meio de desenvolvimento da cultura individual. E a ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças de classes, pois, embora difundida a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. E segundo Lucchesi, a educação brasileira, pelo menos nos últimos 50 anos, tem se identificado fortemente com as tendências liberais. Esta influência não necessariamente é percebida por muitos professores. A pedagogia liberal tem como fundamento a preparação do indivíduo para a sociedade, porém, como uma visão restrita sobre as diferenças de classes. Bem, então as tendências pedagógicas, elas subdividem em quatro linhas de pensamento, que é tendência tradicional, tendência renovada progressivista, tendência tecnicista
e tendência renovada não diretiva. E nesse vídeo estarei falando sobre cada uma dessas tendências pedagógicas. Falando sobre a tendência liberal tradicional, que consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir uma posição na sociedade. O compromisso da escola é com a cultura, fatores de ordem social, pertencente exclusivamente à sociedade. O caminho educacional dos alunos é o mesmo, desde que se esforcem. E assim, os menos capacitados devem lutar para chegar ao nível dos melhores. Caso não consigam, deve-se contentar com uma escolarização inferior à que pretendiam. Então, os valores acumulados ao longo da história pelas gerações adultas são a base do conteúdo programático. Devido a isto, a educação tradicional é tida como intelectualista e, às vezes, como enciclopédica. Os métodos de ensino são expositivos, com ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas de memorização, tendo como objetivo disciplinar a mente e formar hábitos. Os pressupostos de aprendizagem se baseiam na ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança, assim como a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, sendo apenas menos desenvolvida. Então, os programas devem ser dados em uma progressão lógica estabelecida pelo adulto, sem levar em conta as características próprias de cada idade. E a avaliação se dá por verificação de curto prazo, interrogatórios orais, exercícios de casa, e de prazo mais longos, que são as chamadas provas escritas e também os trabalhos de casa. Bem, aqui algumas características da tendência liberal tradicional com relação ao relacionamento professor e aluno. O professor dirige o processo de ensino-aprendizagem, é ele que é o responsável. Predomínio da autoridade do professor em sala de aula. O professor transmite verdades. Tudo que o professor fala são tidos como as verdades. Atitude passiva dos alunos e imposição da disciplina em sala de aula. Bem, agora falando sobre tendência liberal renovada progressivista. A necessidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social, e para isso ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida. E tais integrações se dão por meio de experiências que devem satisfazer ao mesmo tempo os interesses do aluno e as exigências sociais. Nesta concepção, dá-se muito mais valor aos processos mentais e habilidades cognitivas do que a conteúdos organizados racionalmente. Trata-se de aprender a aprender, ou seja, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito. E a ideia de aprender fazendo está sempre presente. Valoriza-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social, o método de solução de problemas. E diferente da abordagem tradicional, como falado anteriormente,
Aqui não há um local privilegiado para o professor. Antes, seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Pertencem também à tendência progressivista mais das escolas denominadas experimentais e as escolas comunitárias. Eis então algumas características da tendência liberal renovada progressivista. Com relação ao papel da escola, é ordenar as necessidades individuais do meio social, experiências que devem satisfazer os interesses do aluno e as exigências sociais, interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e as estruturas do ambiente. Com relação aos conteúdos, os conteúdos estabelecidos em função de experiências vivificadas, processos mentais e habilidades cognitivas. Aprender a aprender. Com relação aos métodos, aprender fazendo, trabalho em grupo, método ativo, situação de experiência, desafiantes, soluções provisórias, soluções à prova, enfim. Em relação ao professor e aluno, o professor sem lugar privilegiado, auxiliados, disciplina como tomada de consciência, indispensável bom relacionamento entre professor e aluno. Falando agora sobre tendência liberal renovada não diretiva, acentua-se nessa tendência o papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com os problemas psicológicos do que com o pedagógico. Os adeptos nesta metodologia alegam que o ensino é uma atividade bastante valorizada. Para eles, os procedimentos didáticos, a competência na matéria, as aulas, os livros, tudo tem muita pouca importância face ao propósito de favorecer a pessoa, o que implica estar bem consigo próprio e com seus semelhantes. Então, a pedagogia não diretiva propõe uma educação centrada no aluno, visando formar sua personalidade por meio de experiências significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua natureza. No quesito avaliação, o teste formal acaba perdendo seu sentido, sendo substituído pela autoavaliação. Aqui eu trago algumas características da tendência liberal renovada não diretiva. Com relação ao papel da escola, formação de atitudes, preocupações com problemas psicológicos, clima favorável à mudança do indivíduo, boa educação, boa terapia, enfim. Conteúdos. Essa tendência põe nos processos de desenvolvimento das relações e da comunicação, se torna secundária a transmissão de conteúdos, ou seja, em segundo plano. Com relação ao método, o esforço do professor é praticamente dobrado para facilitar a aprendizagem do aluno, por relação entre professor e aluno. Sobre a tendência liberal tecnicista, bem, tal sistema é regido por leis naturais, mesma regularidade encontrada nos fenômenos da natureza, cientificamente descobertas. Basta aplicá-las. As descobertas educacionais devem ser restritas aos técnicos especialistas. A escola atua para o aperfeiçoamento da ordem vigente. E nesse caso, o sistema capitalista, articulando-se com o sistema produtivo, e para isso se utiliza das ciências comportamentalista ou behaviorismo. E o objetivo principal desta didática é a formação de mão de obra competente para o mercado de trabalho, transmitindo informações precisas, objetivas
e rápidas. E os conteúdos de ensino tratam de princípios científicos, leis, etc., estabelecidos e ordenados em uma sequência lógica e psicológica por especialistas. As relações entre docente e discente são bem estruturadas e objetivas, com papéis bem definidos. O professor administra as condições de transmissão da matéria conforme um sistema instrucional e eficiente. O professor é apenas um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno, cabendo-lhe empregar o sistema instrucional previsto. O ensino é um processo de condicionamentos por meio do uso de esforços das respostas que se quer obter. Faz-se da educação uma experimentação da psicologia, isto é, cria-se um estudo científico do comportamento com o intuito de descobrir as leis naturais que presidem as relações físicas do organismo que aprende, a fim de aumentar o controle das variáveis que o afetam. Eis aqui então algumas características da pedagogia liberal tecnicista. O papel da escola é modelar o comportamento humano, integrar os alunos no sistema social global, produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Com relação aos conteúdos de ensino, informações, princípios científicos, lei, etc., estabelecidos e ordenados em sequência lógica e psicológica por especialistas. Com relação ao método, tecnologia educacional, instrução programada de livros didáticos e etc.